Geninho, a gente estava observando a atividade de ontem, né? E a gente viu que o Renato não estava participando, você utilizou o Carlos Roberto no seu lugar. Qual é a situação do Renato? Foi precaução? Qual é a situação dele? Não, o Renato apresentou uma dor, ele já vem reclamando dessa dor há algum tempo, e essa dor acabou se acentuando depois do jogo. Foi feito o exame de imagem, não se constatou uma lesão, mas se constatou um tipo de uma contraturazinha, um derramezinho ali. E o Renato acabou sendo poupado. Vai ter uma avaliação agora de manhã, se ainda tiver sentido, o dor vai ficar fora. Não vamos arriscar um jogador num jogo com dor, para que de repente uma coisa que é leve vire uma coisa grave e você perca o Renato aí por mais 2 ou 3 jogos na frente, né? Como nós vamos ter aí depois mais um período bom, então manda o bom senso, que se ele apresentar algum incômodo, ele fique fora dessa para que fique à disposição na próxima. Geninho, esse é aquele jogo que talvez o Renato dizendo que pode ir, ele vai, ou é aquele jogo que talvez dê realmente para dar uma segurada no jogador, porque mais importante talvez seja a sequência depois. A gente sabe que o jogador sempre gosta de jogar e talvez nesse momento ele fale, não, eu posso ir para o jogo, mas aí tem aquele cuidado também da comissão técnica. Não, você tem que pesar tudo, né? Quem relatou a dor foi o próprio Renato, né? E quem faz a definição, a liberação ou não do jogador é o departamento médico. Né? Então, ele vai ser avaliado. Se ele não tiver condição de treinamento, não vai para o jogo. Ninguém vai forçar uma barra, né? Porque nós temos aí, como você disse, uma sequência muito grande de jogos pela frente, né? Não é um jogo decisivo, não é o jogo da classificação. Então, vamos com calma. Estamos com muita calma em relação a outros jogadores que estão em preparação. Ontem nós já vimos o Marquinhos Santos treinando, já vimos o Maurinho treinando, mas foi o primeiro coletivo. Então a gente está dando um tempo para que tenha os jogadores realmente em condições, né? Bem perto do 100% para poderem ser utilizados. O Matheus Barbosa, ele está liberado? O Matheus está, fez o trabalho. O problema do Matheus é que ficou aí parado 10 dias praticamente, né? Mas da lesão ficou completamente curado. É uma situação diferente da do Maurinho e do Marquinhos, que ele ficou bem pouco tempo, né? Os jogadores ficaram mais tempo, o Marquinhos um tempo mais longo, o Maurinho mais de mês. Mas a gente sente que mesmo com esses 10 dias o Matheus perdeu um pouco da bocada, né? Vocês que acompanharam o treinamento viram que ele ficou ainda meio, talvez até um pouco receoso em relação à lesão. Mas o Matheus está liberado, deve treinar hoje, né? Normalmente, e se tiver tudo bem, deve fazer parte do grupo. Geninho, caso o Renato não possa, pensa no Carlos Alberto para começar o jogo ou tem outras possibilidades também? O que está pensando? Não, tem algumas possibilidades. Eu vou esperar um pouco como é que vem o Oeste. Eu tenho a entrada do Carlos, que tem uma característica um pouco parecida com a do Renato, né? Foi quem fez a primeira parte do trabalho. Ele fecha o lado, movimenta ali, tem uma possibilidade de jogar um pouco mais agressivo em termos de Getúlio ali, que foi quem fez a segunda parte do trabalho. Vamos esperar um pouco como vem o adversário para poder definir, mas não tem muito o que mexer, ou é um ou é outro. Sobre o Oeste, aproveitando esse gancho, né, Geninho? O Oeste que não vem fazendo um grande campeonato, mas no final de semana foi em Fortaleza e derrotou o Fortaleza pelo placar de 2-1. Então, que tipo de perigo oferece esse adversário depois de fazer uma vitória dentro do líder fora de casa? Não, o Oeste sempre é um time arrumado dentro do campeonato. Você vê que o Oeste faz sempre um campeonato regular. Às vezes passa um períodozinho um pouco ruim, daqui a pouco briga na frente, de repente tem uma quedazinha. Mas é uma equipe que sempre faz uma boa performance, né? Melhor agora que ele está jogando em Barueri, um campo melhor, um campo maior, um campo onde não te obriga aquela viagem maluca que você tinha para ir até Itápolis, que era um handicap altamente favorável para ele. Então, isso eu acho que até pesa um pouco contra o Oeste ele ter vindo para Barueri, iguala um pouco mais as coisas. Mas não tira do Oeste a qualidade, a prova está no resultado que eles conseguiram contra o Fortaleza. O Fortaleza vinha de 100% de aproveitamento em casa e acabou perdendo o Oeste. Então, se nós já tínhamos respeito por essa equipe, esse último resultado faz com que você tenha mais cuidados ainda, né? Então, espera um jogo difícil, muito difícil. Eu não vejo dificuldade em jogo nenhum na caminhada. E você enfrentar uma equipe que vem com um resultado desse, você vai pegar uma equipe altamente motivada. Então, torna-se um jogo mais complicado ainda.
Geninho, ontem no coletivo a gente percebeu também uma outra mudança, né? O Pedro Castro voltando ao time. Essa é a tua ideia realmente de começar com o Pedro Castro para enfrentar o Oeste amanhã? E o que ganha o retorno do Rodrigão ao time? Não, o Pedro é o que eu falei, eu já expliquei em relação à característica de alguns jogadores que eu tenho, né? Quando jogo fora, teoricamente você tem que fortalecer um pouco a marcação de meio. Isso vai acontecer até em alguns jogos aqui, dependendo da nossa necessidade, dependendo do jogo. E eu acho que o Pedro tem uma característica de encaixe de marcação, tá? Boa, ele casa muito bem com o Judson, por terem jogado juntos já há algum tempo. Eles fazem um meio campo meu mais marcador. Eu acompanhei muito o Pedro quando ele jogava no Botafogo da Paraíba. O Pedro era um meio que chegava, e estou fazendo com que o Pedro, apesar de marcar no meio, chegue na frente. Ele está começando a fazer isso de uma maneira muito boa, está começando a chegar na frente. Mas a opção mais foi pela característica de encaixe junto ao Judson em relação à marcação. A volta do Rodrigo era um jogador que vinha jogando, era titular, né? Espero que volte bem. Gostei demais do Beltrán, acho que o Beltrán aproveitou muito bem a oportunidade, participou bem, não perdeu uma primeira bola, movimentou, criou chance de gol, fez gol, né? Isso é bom, você passa a ter duas opções, né? Mas o Rodrigo era quem vinha jogando, é titular, então tem todo o direito da volta, e eu espero que volte bem, que volte também fazendo gols. Acho que ganha equipe com a volta de um jogador que vinha tendo um bom aproveitamento e sabendo que tem um em boas condições, né? Como uma opção. Geninho, tu acha que o Avaí teve mais dificuldade para chegar ao G4 ou agora vai ser muito mais difícil para se manter ali em cima durante a caminhada aí na Série B? É mais difícil a manutenção. Por isso que às vezes eu digo, né, eu brinco sempre, que eu não gosto de entrar no G4 muito cedo, não. Porque é um desgaste muito grande você se manter ali. Você é alvo, né? Ninguém liga para aquele pessoal que está ali no meio. A turma vê quem está lá embaixo, nos 4 últimos, e vê quem está nos 4 da frente. São essas 8 equipes que são visadas. E todo mundo quer te tirar de lá. É o lugar que todo mundo quer ocupar. Então, toda vez que se joga contra uma equipe que está no G4, é claro que você tem uma empolgação maior, você tenta fazer tudo para puxar o pé daquele que está lá em cima para você subir. Então, a manutenção do G4 te traz um desgaste maior, te traz um trabalho com mais cuidados para que você tenha manutenção. Como nós estamos aí com 1/3 do campeonato, então nós temos um período muito grande. Talvez uma hora nós vamos sair dali, porque está tudo emboladinho. O importante é que você esteja sempre com o pé dentro, mesmo que você esteja com o pé fora, um pé dentro. Eu quero dizer assim, você não pode ficar distante do G4. Você tem que estar sempre ali, a 1 ponto, 2 pontos. Sai, volta, vem, fica. Para a hora que você chegar no terço final, você tente se colocar no G4, porque aí você tem um período menor para tentar a sua manutenção, né? Mas você se manter no G4 é mais difícil do que entrar, nesse momento do campeonato. Ô Geninho, o Avaí passou por um período nessa temporada que ele tinha uma dificuldade nas finalizações, né? Só que de um tempo para cá melhorou esse quesito. E olhando os números do campeonato, hoje o Avaí lidera o número de finalizações certas com 72, mas ao mesmo tempo é um time que lidera as finalizações erradas com 107. Mas isso mostra que o time passou a criar mais e passou a ter as oportunidades nessa finalização. Tanto é que hoje é o time que tem o maior número de gols na competição com 22. Como é que você vê essa melhora? Com muita alegria. Mas vocês que estão aqui no dia a dia, né, são testemunhas do que a gente trabalha isso aí. Isso não acontece por acaso. Nós começamos a trabalhar, massificar. É claro que nós temos um número de finalização errada. Tem um time que finaliza muito, não vai acertar todas. Mas eu quero continuar tendo essas finalizações erradas e as certas. O que eu quero é melhorar o meu índice de finalização certa. E é por isso que a gente continua trabalhando cada vez mais. Fizemos essa semana um trabalho muito bom de finalização e eu espero que esse índice continue, porque é isso que nos tem ajudado nessa campanha. Nós temos ido para cima do adversário, estamos jogando da mesma maneira dentro ou fora, então os adversários se sentem incomodados em enfrentar uma equipe que vai para cima dele, na casa dele. E eu digo sempre aos jogadores, não vamos ter medo de errar não, vamos bater, vamos chutar, porque você vai chutar 3, 4, uma vai dentro, né? Se você não chutar nenhuma, você não tem nem a chance do gol. Então eu vejo com muita alegria esse volume de finalizações que nós temos. O que a gente tem é que trabalhar, estamos trabalhando,
para que o índice de finalizações certas aumente bastante. Geni, quando você chegou, você teve que trocar talvez o pneu do carro com ele andando, né, como a gente costuma falar. Não teve muito tempo para colocar em prática o que você queria realmente, mesmo assim o time conseguiu encaixar de uma maneira muito rápida. Agora o Avaí está tendo uma sequência com uma semana de trabalho de um jogo para o outro. Que ponto que você pode citar de positivo nisso, talvez principal? Além do descanso que a gente sabe que é preciso também para os jogadores, mas para você incluir algo do trabalho que você quer passar para esses jogadores? Não, você ter tempo de trabalhar é fundamental. E é muito importante um detalhe que você citou, o descanso. Porque é um campeonato altamente desgastante. Não vai ser o caso dessa viagem, mas nós temos viagem maluca aí, né? Vocês acompanharam algumas. Viagem longa, onde você sai de madrugada, você chega arrebentado, demora 2 dias para se recuperar. Então você tem um período onde você pode descansar, cuidar de alguma dorzinha que está incomodando. Tem jogador que às vezes entra para jogar com uma pequena dor. Quando você tem um tempo, você dá um descanso a esse jogador para que ele se recupere. E principalmente trabalho de campo. Isso dá ao treinador o período que você precisa para ir ajustando as coisas, trabalhando aquilo que você acha que ainda está errado, colocando alguma coisa nova. É fundamental que você vá colocando alguma coisa nova, porque você começa a jogar, 2, 3 jogos depois, todo mundo está sabendo o que você está fazendo hoje, né? Então todo mundo começa a fechar suas portas, tentar jogar nos teus erros. Então você tem que ir tentando corrigir aquilo que você está fazendo de errado, melhorar o que está fazendo de bom e ir colocando alguma coisa nova. Então é muito bom que nós tenhamos tempo de trabalhar. Estamos tendo agora. A expectativa sempre fica de que você, em cima de uma semana boa de trabalho, você faça um bom jogo, né? Em cima disso que a gente sempre espera. O Rodrigão tem feito gols, é uma peça muito importante. Mas o número dele no campeonato acaba me chamando a atenção. Nesse campeonato brasileiro é o atleta que mais entra em condição de impedimento, já são 17 ao todo. Você acredita que isso é um pouquinho de excesso de vontade para ajudar, para fazer o gol, para querer resolver logo um jogo, não? Não, às vezes a precipitação do jogador de querer participar da jogada, né? E isso é uma coisa que ele tem que corrigir. Isso aí não vem, às vezes, em treinamento. Você pode orientar, mas é ele que tem que ter o time, né? Porque quando você entra, por exemplo, em grupo, uma bola parada, está entrando todo mundo, aí você começa a corrigir o grupo. Quando o erro é individualizado, né, você orienta o jogador, mas depende muito dele. Mas é o que você falou, às vezes a ânsia de chegar ou num rebote ou em receber uma bola um pouco mais na frente faz com que ele saia um pouquinho antes. É só ele atrasar um pouco o relógio, né? Ter um timezinho um pouquinho para trás, ele pode corrigir isso. Ô Geninho, hoje é dia do Luanzinho se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20, um jogador que foi revelado pela base do Avaí e que tinha muita expectativa em cima dele. Ganhou algumas oportunidades nesse ano, talvez não tenha conseguido mostrar o potencial que ele realmente tem. Que conversa você tem procurado ter com ele para que ele possa ter a tranquilidade de mostrar em campo o que ele já mostrou em outros jogos e também essas convocações para ele, que importância você acha que tem? É muito importante um jogador ter uma convocação de seleção brasileira, que é o prêmio da sua qualidade. O Luan realmente é um jogador de muita qualidade tecnicamente. Ele sabe jogar com ela no pé, conduz bem, tem movimentação, mas às vezes ele apaga o jogo, né? Às vezes ele se desliga um pouco do jogo, foge um pouco do jogo, e isso é muito ruim para ele. Mas é um garoto que ainda precisa corrigir algumas coisas, precisa acertar algumas coisas. Mas essas convocações são muito boas. Ele trabalha num alto nível, ele trabalha motivado, sabendo que está aí na boca de disputar de repente o Mundial. Bom para ele que sonha de repente em dar um passo maior do que o Avaí, de sair para fora. Então é muito bom que ele continue sendo convocado, mas que ele aproveite não só as oportunidades da convocação, mas as oportunidades que ele tem aqui. Ou quando entra no jogo, ou quando começa jogando, ele tem que aproveitar muito bem essas oportunidades. Porque a partir do momento que ele tem uma convocação e todo mundo está de olho nele, qualquer movimentação do Luan é acompanhada, né? Ele fez um jogo agora no Sub-23, um jogo apagado. Com a categoria dele no Sub-23, ele teria que ser o destaque. Então é isso que a gente tem que orientar. Quando ele tiver essa oportunidade, ele tem que vir com tudo. Porque poderia estar aí um grande empresário do exterior ou alguém de um grande time vendo esse jogo, né? E ele tem que aproveitar essas oportunidades bem.
Ele não pode em nenhuma movimentação tirar o pé do acelerador, ainda mais ele que sonha alto. Ô Geninho, só aproveitando também um pouco mais da sua experiência, né? A gente conversou aqui antes da estreia do Brasil sobre a sua expectativa da participação da seleção nesse Mundial. Você disse que o Brasil não era favorito, estava entre os favoritos, mas não era o favorito como muita gente estava achando. E agora, quarta-feira, o Brasil vai para um jogo de vida ou morte com a Sérvia, né? Porque se perder, pode praticamente voltar para casa. Como é que você está vendo essa participação da seleção? E com bastante medo. Porque o Brasil não está, pelo menos para mim, dando confiança daquele time que vai vencer. Eu acho que nós temos condições de passar. Eu acho que dificilmente nós vamos perder da Sérvia mesmo, porque você joga podendo até empatar. Mas eu ainda não estou vendo aquele Brasil que passa aquela confiança que nós tivemos em algumas outras Copas, de você falar, vamos lá e vamos ganhar. Né? Você fica sempre com um pé atrás. Mas isso tem sido a marca dessa Copa, né? Você vê a Alemanha ganhando no último minuto, a Argentina está aí com a corda no pescoço, e de repente Espanha e Portugal, um deles de repente pode ficar fora. Então nós estamos vendo aí um ou outro, teoricamente favorito, confirmando, o caso da Inglaterra, né? A Bélgica, que já tinha entrado bem. Mas eu ainda tenho um pouco de temor em relação à nossa seleção brasileira. Espero que ela cresça dentro da competição, como já aconteceu outras vezes, e que passe a nos dar um pouco mais daquela empolgação no pré-jogo, né, de que as coisas podem andar melhor. Eu acho que a gente ainda vai sofrer um pouquinho, né? Valeu.